Muito bem, dando continuidade, nosso assunto de hoje, função logarítmica, que de modo geral, dado dois números, positivos com A diferente de 1, denomina-se logaritmo de B na base A, o número x, tal que é o inverso da exponencial. Então, já vimos alguma coisa bem no início da aula passada, ó, log de B na base A igual a x, A elevado a x igual a B. Portanto, a inversa da exponencial. Aqui algumas consequências. Se o logaritmando e a base forem iguais, a resposta é 1. Se o logaritmando é 1, a resposta é 0. E quando a base da potência for igual à base aqui do log, a resposta é o logaritmando. Então, são três consequências aí da definição. Quando é igual dá 1, quando o logaritmando é 1, a resposta é 0. E quando a gente tem base se repetindo no logaritmo e na potência, a resposta é o logaritmando. Então, aqui algumas expressões, só para a gente se certificar da consequência da definição. 5 elevado a x é igual a 5. Embora não apareça aqui o expoente 1, bases iguais, anula as bases, x vale 1. Mesma coisa, 2 elevado a x é igual a 1. Quando que eu deixo essas duas bases iguais? Tornando este 1 aqui, ó, com base elevada a 0. Tá? Todo número elevado a 0 dá 1. Então, bases iguais, anula as bases, iguala os expoentes. Aqui, terceiro exemplo, da terceira consequência da definição. Este 3, que é a base da potência, é igual à base do log, então a minha resposta é o logaritmando. Tá? Lembrar dessa consequência aí. Vamos ver aqui uma primeira expressão. Ele pede para calcular o valor desse número n aqui, ó. Quanto que vale esse n aqui nessa expressão? Então, aqui com logaritmando e a base, aqui quando é 1, e aqui a terceira consequência da definição. Então, nós temos que este valor corresponde a 1, este valor corresponde a 0, e este valor aqui da terceira parcela, ó, identifica as bases, ó, o 5 está se repetindo, então a minha resposta é o 2. Tá? Então, o valor do número nessa expressão é 3. Outro exemplo, aqui, ó, tá? As três parcelas. Então, neste primeiro caso, eu vou ter que resolver esse logaritmo, né? 2 elevado a x igual a 8. 2 elevado a x igual a 2 à terceira, quando faz a decomposição do número 8. Bases iguais, então, este número vale 3. Aqui é a mesma coisa. 3 elevado a x igual a 9. 3 elevado a x igual a 3 ao quadrado. Então, esta parcela vale 2. E nessa daqui, que é a consequência da definição, observa, ó, quando se repete, a resposta vai ser o número 5, que é o logaritmando. Então, o valor dessa expressão, desse número, é 10. Outro exemplo, aqui ele já coloca o dobro desse logaritmo, mais o triplo deste, mais a metade deste valor. Tá? Então, vou aumentando o grau de dificuldade, mas o procedimento é sempre o mesmo.
o que seria esse daqui, ó? 5 elevado a x igual a 25. 5 elevado a x igual a 5 ao quadrado. Então, é o dobro de 2. Aqui, pela consequência, esse número vale 1. Então, triplo de 1. Mais a metade, ó. Olha a propriedade aqui, olha a consequência aqui, ó. Observa, base 3 e base do log 3. Então, a resposta é 6. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. E meio vezes 6, ou 6 dividido por 2, 3. O valor desse número corresponde a 10. Ou o valor dessa expressão corresponde a 10. Aqui, 1/4 ou 0,25 desse logaritmo, metade deste log, mais 0,75 ou 3/4 desta expressão. Então, ó, como que chegou nesse valor 4 aqui, ó? Decompõe em fatores primos. 81, como nós já vimos em aulas anteriores. 3 elevado a x igual a 3 elevado a quarta. Então, 1/4 vezes 4. Quando é 1, a resposta dá 0. Esse aqui vai anular, né? Vai sumir aqui, ó. 3/4 vezes 4. Então, nós temos que o valor deste número, dessa expressão, deste n, é 4. Ok? Aplicando aí. Vamos ver mais alguns exemplos. Aqui, ó. Ainda com a consequência da definição, para vocês fixarem aí, ó. Nesses exemplos aqui, ó, eu vou precisar que vocês se recordem dessas propriedades aqui, ó. Eu coloquei aqui para lembrar, ó. Potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Divisão de mesma base, conserva a base, subtrai. Então, na multiplicação, soma. Na divisão, subtrai. E potência de outra potência, multiplica-se os expoentes. Então, eu preciso, para poder resolver estas situações aqui, ó. Olha lá, ó. Tudo isso aqui está como expoente, ó. Então, se aqui é soma, eu vou transformar, ó, num produto, tá vendo? Este 2 ganha um expoente 3 e esse log ganha um 2, ó. Tá vendo que eu deixei na mesma base para aplicar a propriedade, ó? Conserva a base, somos expoentes. Produto transforma em soma. Portanto, 2 elevado ao cubo é 8. E aqui, pela propriedade, ó, observa que este 2 é igual a este, eu posso colocar o valor no logaritmando. Então, 8 vezes 5, 40. Tá? Então, só aplicando aí as propriedades. Aqui, no caso, uma subtração. Então, eu vou reescrever 5 ao quadrado dividido. Por que eu coloquei o dividido? Porque aqui está me indicando uma subtração, ó. Tanto que se eu conservar o 5, ó, subtrai os expoentes. Tá? Então, tenham sempre em mente aí essas propriedades aí, ó. Tá? No caso, ó, ele está nesta situação, nós estamos voltando para essa, ó. Tá numa subtração, nós estamos voltando para uma divisão. Então, cada parcela aqui, ó, ganha uma base 5. Ó. 5 ao quadrado, 25. E aqui, pela propriedade, ó,
ou deixa na forma de fração, se preferir, em decimal. Aqui a multiplicação, tá? Então, este 2 eu posso levar como expoente. Tem uma propriedade que permite, ó, ou ele vem multiplicando, ele passa como expoente, ó, eu coloquei ele aqui como expoente. As bases, você observa que são iguais, então 3 ao quadrado, 9. Aqui, mais um exemplo. Ó, 2 à quinta, 32. Mais, tá vendo que ele tá somando aqui, ó, essa parcela? E a resposta desse número 35. Outro com a subtração, que a gente vai se reportar aí a divisão de mesma base. 10 ao quadrado, 100. 100 dividido por 2, 50. Então, isso aqui, ó, vocês têm que ter sempre em mente aí, ó, para poder estar resolvendo. E mais essa propriedade aqui, ó, da consequência da definição. Quando esta base é igual a esta daqui, dá o próprio logaritmando. Continuando, mais um exemplo, letra F aí, ó. Eu vou fazer o cálculo dessas duas parcelas aqui, separado, depois a gente volta aqui para o resultado. Então, ó, eu peguei a primeira parcela, eu desenvolvi aqui, pelo que a gente tem conhecimento da função exponencial, ó, 8 elevado a x igual a 2. O 8, quando faz a decomposição em fatores primos, 2 à terceira. Potência de potência, 3 vezes x, 3x. Embora aqui não apareça, mas o expoente é 1. Anula a base, anula, iguala os expoentes. A mesma coisa aqui, a mesma coisa. 1/8 elevado a x igual a 16. Decompõe, 1/8 é 2 à terceira. Esse 3 é a potência de potência, eu já posso multiplicar. A propriedade do expoente negativo, ó, eu vou ter que inverter esse número. Tá vendo que aqui tá 2, ó, elevado a quarta. Vai ficar meio elevado a menos 4. Se quiser inverter esse aqui também, tá? Tanto faz, chega na mesma resposta aí, ó. A partir do momento que eu tenho os dois valores das duas parcelas, ó, eu volto aqui na minha expressão original. Como os denominadores são idênticos, né? Eu posso fazer a conta com o numerador. Então, 1 menos 4 menos 3, menos 3 dividido por 3, menos 1. Ok? Mais um exemplo, para praticar bastante. Mais um exemplo. Tá, ó. Guardai da aula de hoje que quando é 1, a resposta é 0. Quando o logaritmando é 1, a resposta é 0. Quando o logaritmando é igual à base, a resposta é 1. E aqui, o que nós acabamos de ver, né? Ó, vou transformar esta soma num produto. Então, ó, o 3 ganha um expoente 2 e este log ganha a base 3 aqui, ó. Tanto que eu vejo aqui, ó, 3 e 3 conserva a base, somos expoentes. Então, eu tô dentro do conceito correto aí das propriedades da potência. Então, aqui, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18, mais 1, a resposta, 19. Ok? Alguns exemplos diferenciados, mas aplicando aí o mesmo conceito, tá? Posso pedir de forma diferente,
Mas seguindo a definição, vamos chegar sempre aí aos resultados. Veja que ele dá uma expressão aqui com a base 2, perdão, com a base 5, e ele pede para achar o valor se for menos 4. Então, olha o que foi feito aqui, ó. No lugar da variável, substituiu por menos 4, base negativa com expoente par positivo, o dobro de menos 4, menos 8, mais 17. Quando eu faço essa conta aqui, ó, eu chego em log de 25 na base 5. E aí, decomponho 25, né? Vai dar 5 ao quadrado. Então, a resposta é 2. Bases iguais, expoentes iguais. Mesma coisa, o valor de uma expressão na base 1/3. Agora, ele pede para você localizar quanto que vale esse log se trocar a variável pelo número 0. Então, aqui vai ficar 9 na base 1/3. 1/3 elevado a x igual a 9. Decompõe o 9 em fatores. Ó, faz a decomposição do número 9. Aplica a propriedade do expoente negativo, ó, para que fique na mesma base, né? Aqui é 1/3, aqui é 3, então eu vou inverter um deles. E nós chegamos a este resultado aqui, menos 2. Aqui, olha que interessante essa expressão aqui. Veja que interessante, tá? Então, primeiro eu vou calcular o que está dentro dos parênteses, dessa fronteira aqui, ó. Primeiro eu vou fazer o cálculo deste número aqui, ó. Com o que eu tenho de conhecimento, ó. Com o que eu tenho de conhecimento, eu vou fazer esse cálculo aqui. Vou decompor o 125 em fatores primos, ó. Vai dar 5 a terceira. Anula as bases. Iguala os expoentes. Então, na realidade, ó, eu fiquei com log de 1/3. Este número aqui, ó, ele vale 3. Ele vale 3. Então, ó, 1/3 elevado a x, ó, este número aqui, ó, eu troquei ele por 3, ó. Tá? Vou precisar inverter, aplicar a propriedade do expoente negativo. Então, olha quantos conceitos de matemática estão envolvidos numa questão como essa, hein? Olha quantos conceitos, quantas propriedades aí matemáticas estão envolvidas aí. Um outro exemplo. Aqui é logaritmo decimal, não preciso nem indicar a base, significa que a base é 10. Não precisa colocar, tá? Aí vocês podem também bater direto na calculadora, pode fazer direto o log desses números aqui na calculadora, ó. Ou aplica a definição, que vocês vão chegar nesses resultados. Pode fazer aí, ó, na calculadora, ó, tá, ó. E o valor final aí. Como é a base 10, dá para fazer direto. Se for outra base, aí tem que sair pela definição, ok? Aqui é a letra B também, ó, pode bater direto. Gostaria que vocês fizessem aí na calculadora de vocês. É só inverter, quem tá com o celular, inverte aí o celular que ela fica científica aí, dá para calcular o valor do log. Ó. Ou pela definição, vocês vão chegar menos 1, ó, 1 centésimo menos 2, 1 milésimo menos 3, 1 décimo de milésimo menos 4. Soma e conserva o sinal, ó, tá vendo, ó? Você deve, você fica devendo tudo isso. Soma os números e mantém o sinal de negativo, ok? Mais um exemplo, aplicando aí o nosso estudo da aula de hoje, ó,
Observou que a base da potência é igual à base do logaritmo? A resposta aqui, ó, já dá o logaritmando, ó. Aqui também vai dar o número 8. Aqui também, ó. E aqui também. E chegamos neste resultado final. Então, agora é só praticar, tá? Lembrando aí da consequência da definição, que quando é igual, a resposta dá 1, e quando tem 1 no logaritmando, a resposta é 0. Obrigada.